Olá amigos, eu sou Eliane, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. Os estudos desse mês estão relacionados com o assunto Terra a Caminho da Luz. Quem vai falar para nós hoje é a nossa grande amiga e companheira aqui do Irmã Rosa, Ilka. O tema escolhido foi Gratidão à Virtude da Alma. Para que a gente possa se harmonizar e dar início às atividades, eu vou ler uma página extraída do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 113, Agradeçamos sempre. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberá que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te coloca em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositastes a maior esperança, e se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que te transfiguraria, talvez de futuro, em pesado grilhão. Não te confie às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não atendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como o Senhor sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, nesse momento, orar. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, Senhor da vida. Vamos agradecê-los por todas as oportunidades de aprendizado que se apresentam diante de nós. Essas oportunidades são valiosas para o nosso crescimento, que saibamos reconhecê-las sem reclamação e com muita resignação. Ó Pai, te pedimos nesse momento que ilumine nossa companheira Ilka, que fará uso da palavra, que elas possam nos trazer esclarecimento e consolo, Senhor, para continuarmos neste caminho que traçastes para nós. Amigos queridos, que todos nós fiquemos com a paz e a luz do nosso irmão Jesus Cristo, que a espiritualidade da casa da Irmã Rosa esteja conosco nesse trabalho, iluminando-nos sempre, intuindo-nos sempre, e sempre ao nosso lado possamos fazer o que há de melhor e levar a muitos dos nossos irmãos que necessitam consolo e alento. Que assim seja, ó Pai, graças a Deus. Vamos ouvir agora com carinho e atenção a nossa irmã Ilka. Amigos, muita paz. Que Jesus nos abençoe.
O tema da nossa conversa é gratidão. Todos nós falamos muito da gratidão. Vamos refletir um pouco sobre este tema, sobre essa virtude tão importante para o ser humano. O que é gratidão? Gratidão é um sentimento que significa reconhecimento. É quando exprimimos emoção por alguém que nos fez uma ação positiva, que nos ofereceu uma ajuda no momento em que mais precisávamos. Ser grato é uma forma de agradecer a outra pessoa por um gesto, uma palavra, um momento especial. Nesses dias de violência, de crueldade, de indiferença por valores morais, a gratidão passa a ter um significado especial para a saúde integral de nós, seres humanos. Joana de Ângeles nos diz, no livro Jesus e a Atualidade, que os sentimentos de amor, justiça, gratidão são inerentes à natureza humana, que naturalmente, é herdeira natural do bom, do nobre, do belo. Somos filhos de Deus. E que a gratidão reúne em si sentimentos virtuosos, o amor, fidelidade, espírito de amizade, muitos outros. E por fazer parte da natureza humana, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, nós vamos encontrar referências a essa virtude. Já na antiguidade, pensadores gregos e romanos já destacavam a gratidão como virtude essencial do ser humano. Em Esopo, nós encontramos que a gratidão é virtude das almas nobres. Esopo viveu cerca de 600, nos anos 600, em torno de 600 anos, antes de Cristo. E a ele são atribuídas as fábulas, histórias que são contos onde os animais falam e têm características humanas. Quem não se lembra, quem não conhece, né, da raposa e as uvas, a cigarra e a formiga. São histórias que conhecemos e nos referimos a elas até hoje. Cícero, esse é romano, à época dos anos 150 a.C. Foi político, orador, escritor romano, e ele nos diz o seguinte: a gratidão não é só a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras. Já na era cristã, encontramos, por exemplo, William Shakespeare nos falando: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que pedimos. No dicionário, nós encontramos a seguinte definição de gratidão. A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratos, que se traduz como agradável. E, por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo o que se recebe ou lhe é concedido. Nas orientações da doutrina espírita, nós vamos encontrar como nós devemos nos comportar em relação à gratidão. A doutrina espírita é fundamentada no Evangelho e, como tal, vamos até Paulo buscar as orientações. Em tudo dai graças. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, item 18. Ali encontramos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nesta carta, Paulo apresenta uma série de orientações
aos Tessalonicenses como render graças. E aí ele enumera no item 16: alegrem-se sempre, orem continuadamente. Alegrar-se, alegria e oração devem fazer parte desse sentimento da gratidão. Afastem-se de toda forma de mal. Sempre pensar no bem. Gratidão é uma orientação, uma virtude para o bem. Na carta aos Filipenses, no seu item 4, versículos 6 a 7, Paulo nos orienta a aprender a pedir agradecendo. Diz ele: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem aí os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Continua Paulo: sei o que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Os Espíritos também nos orientam sobre essa questão da gratidão, sobre a virtude de gratidão. Joana de Andes, no livro Convites da Vida, na lição intitulada Convite à Gratidão, ela nos diz: gratidão, como o amor, é também o dever, que aquece não apenas a quem recebe, mas também reconforta aquele que oferece. No livro Psicologia da Gratidão, nós encontramos a seguinte orientação de Joana de Anjos: todo crescimento pessoal, seja ele de natureza cultural, moral ou espiritual, conduz, sem dúvida, diretamente, inevitavelmente, o indivíduo ao sentimento de gratidão. Ou seja, o sentimento de gratidão é uma consequência natural de amadurecimento moral, pessoal, espiritual. E que esse crescimento, esse amadurecimento pessoal, que advém do exercício da gratidão, faz com que a participação do indivíduo na sua comunidade, na sociedade onde ele vive, seja útil e valiosa. E que quando se experimenta o sabor da gratidão, diz Joana, alimenta-se o desejo de mais servir e assim melhor contribuir em favor do grupo social onde se encontra, o que tem como consequência da humanidade em geral. Nós percebemos assim, na orientação de Joana, a força do sentimento de gratidão para o indivíduo, para o ser. E Emmanuel também nos oferece reflexões para que possamos bem compreender o significado da gratidão. Ali, no livro Pão Nosso, na lição de número 100, intitulada Rendamos Graça, ele nos ensina, nos orienta ao exercício da gratidão. Tem por base esta lição a carta de Paulo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. E nos orienta, Emmanuel, que em tudo o que passamos tem um favor divino.
mesmo aquelas situações, aqueles episódios que reclamamos quando encontramos em nosso caminho. Por exemplo, nós costumamos dizer que existe pedras no caminho. Há uma pedra no meu caminho. E isso se torna motivo de aborrecimento. Mas nos orienta Emmanuel, nos dizendo que a pedra segura. O espinho que fere, previne. O remédio, que tem gosto amargo, gosto de fel, mas ele se remedeia. Lixo é um adubo que fertiliza. Os temporais purificam a atmosfera. Sofrimento, enfermidade, sacrifício, nos diz ele que enriquece a vida, porque redime, porque nos adverte para que possamos mudar de hábitos, adquirir valores, novos valores e valores virtuosos. Nos fala que a morte renova sempre. E assim, em tudo que parece negativo, nos orienta a ver um significado positivo. Também nos orienta para que vejamos o que há de positivo no que parece ser contrário, parece os opostos. Por exemplo, nos diz Emmanuel nesta lição que bom é o calor que modifica, mas bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Mas também ele nos orienta que para ter olhos de ver, para ter esta percepção, é necessário que roguemos a providência divina, suficiente luz, para que assim os nossos olhos possam perceber, possam identificar a graça que encontramos em nossos caminhos. E nos diz Emmanuel que é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde na realidade ali só existe favor divino. E nos orienta então que aprendamos a dar graças ante as dificuldades ou imprevistos dolorosos, porque nem sempre o socorro que vem de cima surge na forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Assim, rendamos graças por todas as experiências do caminho evolutivo. Mas nós vivemos num mundo de provas e expiações. E somos assim defrontados muitas vezes com a ingratidão. Contrária à gratidão. A ingratidão se apresenta ainda de forma constante nos círculos humanos. E os espíritos nos orientam, nos vêm orientar como devemos nos comportar frente à ingratidão. Como nos tornarmos mais vigilantes. No livro Jesus e a Atualidade, na lição intitulada Jesus em Gratidão, Joana de Ângeles nos apresenta orientações de como se comportar frente à ingratidão, na certeza que a ingratidão ainda nos dói. Se nos diz ela, a ingratidão é um desapreço e se apresenta como uma grave imperfeição da alma e deve ser corrigida. A ingratidão é uma chaga moral no indivíduo. E lembra a passagem evangélica conhecida como 10 leprosos, encontra em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Nos diz Joana, nesta passagem fica evidenciada a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daquele
que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os beneficiados? Não foram 10 os curados? 9 se haviam ido apressados para as alegrias do mundo. Haviam se recuperados. Estavam prontos para viver o mundo. Nós sabemos que naquela época a hanseníase eliminava o indivíduo portador da doença do convívio com as demais pessoas, ou seja, era quase que considerado um morto-vivo. E nesta passagem, Joana nos traz a seguinte reflexão. Aqueles indivíduos que voltaram, que foram curados e voltaram para os afazeres do mundo, foram recuperados por fora, curados por fora, sem a liberação da doença interna. Eles ainda estavam doentes internamente. Segundo nos orienta Joana, aqueles 9 foram curados apenas externamente. A doença interna continuaria e só desapareceria a partir do momento em que voltassem para agradecer. O não exercitar da gratidão. Então aprendemos que é como se manter uma doença interna. É estar doente interiormente. E esta doença interna só desaparece quando se modifica o padrão mental, com a aquisição de virtudes. E ser grato é desde sempre visto como uma virtude essencial. E para nós que sofremos com a ingratidão, ela nos orienta. Não te preocupes com os ingratos do teu caminho, que encontres pelo caminho. Prossegue, ofertando luz, sem se preocupares com a teimosia da treva. Onde acendes uma lâmpada, a claridade se derramará como dádivas. E os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram, se voltaram contra ti, aprenderão com a vida. Compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Aqui nós sabemos que todos nós estamos no processo evolutivo. Estamos evoluindo. Então, algum dia, em algum momento, em alguma encarnação, deixaremos para trás todos os comportamentos negativos, comportamentos equivocados. Mas voltando à lição de Joana, a orientação que ela nos dá, nos trazendo que, nos mostrando que importante não é a retribuição que os ofereçam em troca aos favores que tenhamos feito, mas sim o bem que prossigas fazendo por ele. Dessa forma, deveremos renunciar à fala. Não adianta fazer o bem, as pessoas não reconhecem. Esta fala nós já ouvimos, ou já dissemos em algum momento. Mas estamos aprendendo e vamos aprender que o reconhecimento não é tão importante em nossa caminhada. É claro que ficamos felizes quando alguém se mostra agradecido por um favor que tenhamos feito. Mas tenhamos que entender que o agradecimento do outro não é um fator determinante para o trabalho no bem. E o que conduz para a nossa evolução, para a nossa melhoria, é o trabalho no bem. Na codificação, nós também encontramos passagens sobre a ingratidão com orientações para nossos comportamentos, para nossas ações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o Pai e Mãe, o item 9,
Nós, que é uma mensagem de Santo Agostinho, nós destacamos a seguinte passagem, o seguinte item. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. A ingratidão dos filhos dói. Aliás, a ingratidão dos afetos, dos amigos, parece que dói mais do que a ingratidão que tenhamos recebido de outras pessoas. Mas os Espíritos nos ensinam a superá-las, como nos vimos em Joana de Ângeles. No Livro dos Espíritos, na questão 937, também nós vamos encontrar uma referência, uma reflexão, uma orientação sobre essa questão da ingratidão. Kardec pergunta aos Espíritos: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? Por o que os Espíritos respondem: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, porque serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta, mais tarde, encontrará corações tão insensíveis como o dele próprio. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que também tiveram por paga a ingratidão. E aí os Espíritos nos trazem o exemplo de Jesus, nos dizendo: lembrai-vos que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado, menosprezado, tratado como impostor, e não vos admireis que o mesmo se suceda convosco, né? E que, seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Mais uma vez, a lição aqui dos Espíritos de que o bem que houverdes feito é que será a recompensa, não o reconhecimento de quem recebe. Continua ainda os Espíritos nessa resposta. A ingratidão é uma prova para vós mesmos, uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. E isto será levado em conta. Nós deduzimos de todas essas reflexões da importância da gratidão para o ser humano. Por exemplo, nós aprendemos com Joana de Ângeles, que com a gratidão nós nos tornamos pessoas melhores. E a gratidão também é hoje vista e reconhecida como um valor para a felicidade individual e social. Os estudos mostram que cultivar o sentimento de gratidão pode aumentar os níveis de bem-estar e felicidade. Também aumenta a gratidão. O nível de gratidão pode aumentar a saúde física e mental. Ou seja, nossos níveis de bem-estar, felicidade, passam pelo nosso sentimento de gratidão. Pensar na vida de maneira grata aumenta os níveis de energia, otimismo e simpatia. Gratidão deve ser treinada, aprendida e exercida como uma forma de comportamento. Em todas as situações, em quaisquer momentos de nossas vidas, a gratidão sempre desenvolve alegria e satisfação. Vamos lembrar da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um dos primeiros itens. Em tudo dai graças, faça-o com alegria. Quantos são os momentos de gratidão
esses momentos que vamos vivenciar com alegria são aqueles que podemos ajudar. Porque realmente é gratificante quando podemos ajudar um amigo, por exemplo, e depois sentir que ele ficou melhor, se sente melhor, ficou melhor após a nossa ajuda. Mas também quando somos ajudados, é muito bom poder agradecer, ter atendido em nossas dificuldades, ser atendido por alguém. Ser grato é muito importante para que nós sigamos em frente na vida. E existem muitos motivos para sermos gratos. Aprendemos com Emmanuel que a vida é um convite contínuo à gratidão, que é um hino de louvor a Deus e que nós, na verdade, temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Porque nós temos começar pela própria vida, é um motivo de agradecimento. Muito agradecimento pela família, pelos amigos, pelas oportunidades de crescimento, pelo aprendizado que as situações adversas podem gerar. Alimento, saúde, moradia, as coisas do cotidiano, situações do cotidiano que nos ocorrem. Motivos de agradecimento. As nossas memórias, as nossas lembranças, pelos desafios que são apresentados, por tudo. Em todos os dias podemos reconhecer e verificar que algo de bom que possuímos ou que aconteceu. E vamos nos mostrar gratos por isso. E vamos nos mostrar gratos a Deus. Nos orienta os Espíritos que uma forma de nos mostrarmos gratos a Deus é através de ações, de atitudes. Por exemplo, a atitude paciente e bondosa ao lado daqueles que se desequilibraram, que se sentem sós, é uma forma de agradecimento a Deus, de sermos gratos a Deus. A prece com amor, que tenhamos capacidade de fazer em favor de enfermos, dos inquietos, dos adversários. São formas de agradecermos a Deus, de sermos gratos a Deus, de manifestarmos a nossa gratidão a Deus. A perseverança nas ações relevantes, onde muitos deserdaram. Um clima mental que possamos ter de fé, de união para com tudo e todos. São formas de manifestarmos a nossa gratidão a Deus. E nos dizem ainda os Espíritos nos orientando que quanto mais gratos nos sentimos, mais atraímos melhorias, pontos positivos para as nossas vidas. E a gratidão se torna legítima quando se tem alegria de viver. De novo, vamos nos lembrar da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É perceber, em qualquer condição, em todas as condições, todas as situações, perceber, reconhecer e ver ali dádivas preciosas que fazem compreender a magia da vida. É a gratidão por esta encarnação, por aqui estarmos com essa possibilidade de aprender cada vez mais e mesmo de resgatarmos aqueles equívocos de vidas passadas. Somos gratos. Para terminar, nós gostaríamos de trazer a Prece da Gratidão, que é um poema ditado por João de Deus a Francisco Cândido Xavier e se encontra no livro A Luz da Oração. Nos diz essa prece: Senhor Jesus,
pela bênção de tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece. Bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento. Por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. A seguir, faremos a prece de irradiação com fluidificação das águas. Aproveitemos este momento de paz e luz. Após mais um encontro de estudo, os nossos corações estão repletos de gratidão e de paz. É grande, Senhor, a nossa alegria de fazer parte de seu discipulado e desta forma saborear o pão espiritual, alimento sublime para o nosso ser tão sedento de luz. Neste momento, Jesus, de recolhimento, banhados com tanta paz, suplicamos, divino amigo, a nos ensinar a semear amor a todos os que precisam de estímulo. Permite, Jesus, que os amigos espirituais nos emprestem a condição necessária para, como seus discípulos, possamos distribuir ânimo àqueles que brandam por além. Neste momento, estendemos a paz que nos envolve aos hospitais, aos desabrigados, aos que perambulam pelas ruas sem rumo, a todos aqueles que choram. Rogamos que os bons amigos da casa de Irmã Rosa possam adentrar nos nossos lares, abençoando todos os recantos com luz e paz, que possam confortar e encaminhar os espíritos que porventura aí se encontram e que necessitem de socorro. Jesus, amigo, apresentamos as águas para serem fluidificadas, possibilitando desta forma o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Fica conosco, Senhor, fortalecendo-nos para as lutas do mundo. Meus queridos amigos, muita paz, muita